Vou falar sobre Naamã, né? Todo mundo já conhece essa história, todo mundo já canta sobre isso, já medita sobre isso, já tem uma anotação sobre isso. Mas esse ano eu tirei para fazer uma leitura completa da Bíblia e eu cheguei em Salmos, glória a Deus. Glória a Deus, passei pela genealogia se arrastando a minha alma, mas deu certo, deu certo. E algumas histórias, algumas passagens começaram a ressaltar aos meus olhos algumas coisas, e uma delas é a história de Naamã. A história de Naamã, Deus ele me deu alguns pontos de atenção que talvez você não tenha tido. Só que antes de falar sobre isso, eu quero te falar uma coisa que Deus me disse no momento do louvor nessa casa. Nós estamos sim em um ambiente de guerra nesse lugar. Não sei se você conseguiu discernir, mas nós estamos em um momento de luta aqui no ambiente espiritual. O diabo está querendo travar a sua vida de receber algo de Deus nessa noite. Mas em nome de Jesus eu quero te falar, assim como foi cantado, os céus estão abertos. O diabo já perdeu e a providência, a provisão de Deus para a sua vida já chegou em nome de Jesus. Eu sei que no tempo da guerra nem sempre a gente grita, mas a gente sempre se posiciona. Então se posicione em nome de Jesus. Amém, amém. Naamã. Nessa história existem alguns pontos de ressalva que eu quero tentar entender com você. A gente sabe que esse começo dessa história, os primeiros versículos, é como se fosse uma biografia de Naamã. A palavra está dizendo que ele era um homem que tinha uma boa reputação, era um homem de respeito, era um homem que quando chegava diante do seu senhor, o rei aceitava tê-lo diante de sua presença, e à vista de todo mundo ele era um herói de guerra, porque a Bíblia fala que por meio de Naamã, Deus deu vitória à Síria sobre o povo de Israel, amém? Então ele era um cara respeitado e de boa reputação. Só que eu amo que a Bíblia ela é sempre muito clara. A Bíblia não camufla defeito de ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia existe para tratar os nossos defeitos também. E nessa história poderia ter acabado aqui a biografia e ser a biografia 100% do Instagram, 100% do Facebook, aplaudida por todo mundo, só que é colocada uma vírgula nessa história. Ele é um herói de guerra, ele tem uma boa reputação, ele é respeitado, porém, ele era o quê? Leproso. E aí no meio de tanta qualidade, existe alguma coisa triste de se ouvir. Em meio a uma biografia, a um currículo muito incrível, existe uma coisa difícil de se ouvir. Pensa comigo, a luta diária que não era a vida de Naamã, os dias de Naamã. Porque fora, com uma armadura, com um traje a rigor dos comandantes de guerra, todos aplaudiam, todos elogiavam. Um herói está chegando por aí, mas quando a armadura era tirada, quando ele chegava na sua casa e se despia de tudo aquilo, ainda existiam feridas abertas na vida de Naamã. Ele ganhou tantas guerras, mas a guerra contra a sua ferida ele não estava ganhando. Ele tinha um título, mas o título não estava curando. Ele tinha um cargo, mas o cargo não estava curando. Ele tinha aplausos, glórias, elogios, mas nada disso estava curando Naamã. Ele voltava para casa depois das guerras, depois dos elogios, depois dos aplausos. E quando ele tirava toda a armadura, ele ainda via as mesmas feridas de sempre. As mesmas feridas de sempre. E talvez nós estamos assim. Existe um pensamento que ele é muito correto em algumas vertentes. Líderes feridos vão ferir pessoas. Líderes que sangram vão sangrar em cima de outras pessoas. É por isso que Deus ele não inverte as coisas. Deus ele não vai primeiro te dar um cargo para depois curar suas feridas dentro desse cargo.
Deus, Ele primeiro vai curar suas feridas, para quando Ele colocar você em um lugar de destaque, você ser um monumento da glória dEle. Você ser um altar em memorial a Ele. Aleluia! Continua leproso. Matamos o versículo 1. Vamos para o próximo. A Bíblia conta que depois de falar dessa biografia de Naamã, é como se um parênteses fosse aberto na história. O parênteses é aberto para contar uma outra história dentro da história de Naamã. Você consegue entender? Imagina, dessa guerra em Israel, dessa luta em Israel, uma menina vem cativa de Israel e ela vai parar justamente na casa de Naamã. Ela é levada cativa para servir a mulher de Naamã. Sim ou não? Você está comigo, amém? Ela é levada cativa para servir na casa de Naamã. Então, ela poderia fazer de Naamã o maior vilão da sua vida. Ele tirou ela da terra dela. Ele venceu sobre a terra dela. Ele destruiu muitos do povo dela. Agora ela está em um lugar que não é confortável, em uma situação que não é favorável, só que ela faz o contrário do que eu e você faríamos. Ela conheceu o Naamã lá na guerra, vestido de armadura, herói de guerra. Mas agora ela está na casa. Ela conhece o homem por trás da armadura. Ela está dentro da casa dele e ela vê que quando ele tira tudo aquilo, ele é um homem ferido. Ele é um homem miserável. Ele é um homem doente. Ele é um homem digno de ser rejeitado. Porque eram assim que os leprosos eram tratados naquela época. Repudiados, tidos como malditos, indesejados, impuros. Então, quando ela vê ele dentro de casa, ela vê ele impuro, ela vê ele maldito, ela vê ele digno de rejeição. E ela faz uma coisa que a gente não ia fazer. Se a gente entra no lugar da pessoa que nos subjugou, da pessoa que nos prendeu, da pessoa que jogou uma pedra em nós, da pessoa que nos fez mal, se a gente vai em algum lugar que ela está do lado, a gente maldiz essa pessoa. Que Deus te leve. A gente é assim. E que Ele nem prepare, que Ele só leve. Mas essa menina faz uma coisa que Jesus, tantos anos depois, Ele nos ensina de uma forma mais profunda. Amar os nossos inimigos. Ela vem de onde? De Israel, sim ou não? Ela sabia do Deus da misericórdia. Ela sabia do Deus de Israel. Ela sabia que o leproso, ele poderia ser curado. Existem as leis, os sacrifícios, as ordenanças sobre a purificação do leproso. Eu lembro do pastor falando uma vez, 2 pombas, uma morre na bacia e a outra é mergulhada no sangue da que morreu e depois solta. E quem vê essa pomba está sabendo, um leproso foi purificado. Um maldito se tornou bendito. Alguém que estava longe agora pode chegar perto. Essa menina olha para Naamã e ela não faz dele o maior vilão da sua vida. Ela olha para ele e ela vê alguém carente da glória de Deus. Carente da graça de Deus. E aí ela sabe que existe um Deus que cura. Naamã, ele vem de um contexto idólatra, de ídolos, deuses, estátuas. Ela sabe de um Deus que cura. Ela tem todos os motivos ali para deixar Naamã morrer. Para falar, morre com essa lepra, filho da mãe. Ela tem todos os motivos para maldizer Naamã ou para ficar imparcial.
neutra. Querido, Deus ele está querendo encontrar as meninas dentro da casa de Naamã. E eu estou falando para você, jovem, menina, dentro da casa de Naamã. Não importa o ambiente que você está, o ambiente não muda você, é você que Deus quer usar para mudar esse ambiente. Talvez você entrou em um ambiente de morte e esse ambiente de morte está te rondando, mas Deus vai fazer a vida dentro de você transbordar vida nos lugares de morte. Ela poderia ficar quieta, mas ela vira para a mulher dele. Ela não vira nem para Naamã. Conversa de mulher, tem aquelas piadas, porque quando vai pela mulher chega mais rápido, né? Tem essas piadas. Ela está conversando com a mulher de Naamã. Ela fala assim: quem dera se o meu Senhor fosse até o profeta em Samaria, ele seria curado de sua lepra. Naamã está espreitando. Naamã ouve isso. E aí, a palavra que Naamã ouve, um momentinho. A palavra que Naamã ouve é que ele deveria ir a Samaria e encontrar o profeta que estava lá, sim ou não? Só que Naamã ele começa a fazer do jeito dele. O que foi dito aqui durante muitas vezes no culto? Não é do nosso jeito. Naamã ele começa a fazer do jeito dele. Ele vai nos lugares que ele tem fácil acesso. Ele vai nos lugares em que ele já tem as portas abertas. Primeiro ele vai no rei da Síria. A Bíblia fala que diante do rei da Síria ele era bem visto, ele era bem aceito. E nesse primeiro lugar, ele encontra a oportunidade de tentar fazer as coisas do jeito dele. Ele ouviu da menina uma direção. E cara, deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu esqueci de falar isso, mas é importante. Eu aprendi isso. Aquela menina, ela vem de longe para perto, sim ou não? Sim ou não? Aprenda a celebrar as pessoas que Deus está trazendo para a sua vida. Quando os de perto já não sabem mais te dar uma direção, Deus traz alguém lá do mais improvável lugar, lá da mais longínqua tribo, lá dos seus desafetos muitas vezes. E Ele coloca perto para falar para você: eu sei de um lugar, eu vou falar uma direção, eu sei aonde você pode encontrar uma cura, eu vou te dar uma direção. Então, muitas vezes, Deus vai trazer alguém de longe para perto para te dar a direção necessária para a tua cura. Amém? Ele vai lá no rei da Síria, no seu primeiro fácil acesso, porque era para o rei da Síria que ele era um herói de guerra. O rei da Síria não pode fazer nada, sim ou não? O rei da Síria cura? O rei da Síria lava? Não. Tudo que o rei da Síria faz é mostrar para ele um outro jeito que é de acordo com o jeito dele. Eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou fazer uma carta para você, porque Samaria é em Israel. Então eu vou fazer uma carta para que você leve ao rei de Israel, e essa carta vai fazer com que o rei de Israel seja obrigado a curar você, a falar com esse profeta para que ele cure você. Beleza. Tá dando para entender? Eu sou péssima de contar a história, Carol sabe. Mas vai dar certo. Deus está me mudando, vai dar certo. Então, o primeiro lugar de fácil acesso para ele, a porta já está aberta. É o palácio do rei da Síria. A cura não estava lá. De lá, ele é encaminhado para um outro lugar de fácil acesso. O palácio do rei de Israel. Karen, por que era um lugar de fácil acesso? Lembra? Israel estava subjugado à Síria. Então, por ter domínio sobre Israel, todo comandante de exército, todos os poderosos do exército da Síria tinham livre acesso ao palácio de Israel. Ele chega lá e entrega essa carta para o rei de Israel. O rei de Israel vê essa carta, ele fica doido, fica louco. Falando: olha, e a gente saiu de uma guerra e esse homem quer guerra de novo.
Como eu vou dar vida para alguém? Como eu vou curar alguém? Como eu vou transformar alguém se eu não sou Deus? Responde para mim. O palácio do rei da Síria cura Naamã? O palácio do rei de Israel cura Naamã? Não. E eram acessos que estavam abertos. Naamã, ele está fazendo do jeito dele ainda. A palavra não era para ele ir no palácio da Síria, nem no palácio de Israel. A palavra era para ele ir no profeta em Samaria. Ele vai nesses palácios e ele não encontra o profeta nesses palácios. Porque a intenção da carta era que o profeta, dentro do palácio, sobre a ordem do rei, fosse obrigado a curar Naamã pelo bem de Israel. Sim ou não? Por que que Eliseu não está dentro dos palácios? Por quê? Em muitos contextos do Antigo Testamento, os profetas, eles moravam dentro dos palácios dos reis. Mas a grande maioria dos profetas que moravam no palácio eram profetas corrompidos. Eram profetas divididos, que não falavam mais o que Deus queria dizer ao povo, mas que falavam aquilo que agradaria o coração do rei e manipularia o povo a favor do rei. Eliseu não está lá porque Eliseu não é como esses. Eliseu não está lá porque ele não é um profeta corrompido. E eu quero acreditar que Deus ele vai começar a tirar você de alguns lugares para mostrar a muitas pessoas que você é sim uma mulher de Deus, que você é sim um homem de Deus. Você não precisa ficar em palácios para dizer que é alguém que tem a glória de Deus. Você pode estar na mais humilde situação da sua vida e ainda assim preservar um caráter de homem e mulher de Deus, querido. Quem disse que as glórias desse mundo atestam o quanto nós somos usados por Deus? Não atestam. Nós não precisamos dos palácios. Nós não precisamos dos palácios. Quando em nosso quarto nós temos a presença do rei. Nós não precisamos de palácios. Nós não precisamos das glórias do mundo. Nós não precisamos das glórias dos homens. Quando em nosso quarto, quando nós dobramos os joelhos, existe um rei dos reis que vem ao nosso encontro. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Se prepare para Deus transicionar você de alguns lugares. Ele sabe que se Ele deixar você ir, você vai se corromper. É por isso que Ele está tirando. Ele está cuidando de você. Ele está preservando o teu coração. Muitos serão transicionados de emprego, mas não reclame. Deus ele está levando você para um lugar que precisam ver a glória dele na sua vida. Eliseu não está lá no palácio. Imagina. Os lugares de fácil acesso de Naamã não funcionam. Não funcionam. Não tem cura no palácio da Síria, não tem cura no palácio de Israel. E agora? É o profeta que aparece. Aparece assim, não aparecendo, né? Ele ouve que o rei de Israel rasgou suas vestes e se desesperou. E ele fala assim: ei, fala para esse querido vir aqui. Porque quando ele chegar aqui, ele vai ver que existe homem de Deus em Israel. Existe profeta em Israel. Oh, meu Deus, eu oro por uma geração, eu oro por uma igreja
que não vai ser soberba da gente, não vai ser arrogância, vaidade, mas a gente vai poder levantar a mão e vai falar assim: ei, vem aqui você que está doente, tem uma mulher de Deus aqui para orar para você ser curado. Vem aqui você que está ferido, vem aqui que tem um homem de Deus que vai te curar, ser usado por Deus para te curar. E a glória não será nossa. A glória será daquele que nos usou. Agora Naamã sai do seu jeito e começa a entrar no jeito de Deus. Ô glória. Palácio número 1 não deu certo. Palácio número 2, pior ainda. A Bíblia fala que Naamã ele vai até a casa do profeta. E eu fiquei uma semana e pouco só em Naamã, só chegando aqui e emperrando a minha vida. Falei, Deus, faz sentido o que eu estou pensando? Faz sentido o que o Senhor está falando comigo? Será que faz sentido? Porque ele chega e a Bíblia diz que ele fica à porta da casa. O acesso está aberto, sim ou não? O profeta não aparece, mas a mensagem aparece. A expectativa de Naamã era que o profeta aparecesse. A gente sabe que a maior graça do evangelho não é o profeta aparecer, é a palavra aparecer, é a palavra chegar, é a palavra transformar. E a palavra vem. O profeta envia um mensageiro. O mensageiro. Não é o mensageiro esperado, mas é o mensageiro enviado. E não ache você que a palavra diminui o seu poder porque não vem de quem você espera. Muito pelo contrário, é muito mais poderoso quando Deus usa quem você nunca imaginou para falar algo assertivo sobre a sua vida. Você olha e você fala, foi Deus mesmo, foi Deus. Oh glória! Foi Deus mesmo, porque eu nunca imaginei que ia ser desse jeito. Só pode ter sido Deus. Eu gosto dessa frase. Só pode ter sido Deus. Por quê? A gente explica, Carol. De jeito, maneira. Se tentar explicar, dá ruim. Então só recebe. O profeta não aparece, mas a mensagem chega. Porque não é o poder do profeta, é o poder da mensagem. Não é a glória do profeta, é a glória da mensagem que o profeta carrega. A mensagem que chega é muito chata. É muito confrontante. A palavra é, vai, se lave 7 vezes no Jordão e você vai ficar limpo. Qual era o desejo do coração de Naamã? Ficar limpo, sim ou não? Mas a gente se prende a tudo que está diferente do nosso jeito e não ao propósito que vai ter lá no final. E aí Naamã começa a entrar em crise. Peraí, o profeta nem apareceu. Eu tinha uma expectativa. A gente, quando chega no culto, quando sai do culto, a gente sai. Eu tinha uma expectativa. Eu tinha uma expectativa sobre fulano. Eu tinha uma expectativa sobre a conferência. Eu tinha uma expectativa. Eu tinha. Graças a Deus porque Ele quebrou todas as expectativas. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. E a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a amar quando Deus quebra nossas pernas. Senhor. Que a gente fica sem opções. A única opção é olhar para o céu e saber que de lá vem socorro. A única opção. A palavra é confrontante. Naamã, ele começa a fazer algumas coisas que a gente faz também. Ele começa a murmurar. Ele fala, eu pensei que esse profeta iria sair da sua casa. Ia ficar de pé diante de mim, ia colocar a mão. A gente ama isso. Colocar a mão. Querido, graças a Deus, porque Ele já te marcou com o sangue dEle. Isso é mais valioso do que qualquer mão que pode chegar na tua cabeça aí.
ia colocar a mão sobre a minha lepra, ia clamar ao seu Deus e eu ia ficar limpo. Ei, mas espera, a palavra é que você vai ficar limpo. Por que incomoda tanto? É porque é confrontante demais. E quando a gente planeja o nosso jeito, nunca é um jeito que nos confronta. Sim ou não? E Deus não projeta como a gente, Ele projeta para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a primeira coisa que Ele faz é começar a resmungar com Deus. É diferente você ser sincero e desabafar com Deus, de você ser um filho reclamão e mimado diante de Deus. Deus, não foi dessa, eu ganhei um carro. Deus, não foi dessa cor. Minha filha, tu ganhou um carro. Deus me supriu em alguma coisa, mas não foi o que eu coloquei na caixinha de oração que eu queria. Mas você foi suprida. Dá para dar glória a Deus porque Ele fez. Mesmo que não tenha sido do seu jeito, dá para dar glória a Deus porque Ele fez. A gente precisa voltar àquele coração que celebra as pequenas coisas que Deus faz. Agora, hoje, alguém que nunca levantou a mão no meio do culto, levantou e adorou a Deus. Glória a Deus por isso. A gente agora tem 5 visitantes dentro da igreja. Glória a Deus por isso. Uma pessoa aceitou Jesus. Glória a Deus por isso. E aí, quando a gente for para um lugar onde Ele vai fazer de forma abundante, a gente continua com o coração no mesmo lugar. Só aumenta o nível de gratidão que a gente tem. Então, por favor, meu querido, não entre nesse lugar de murmuração, porque esse lugar vai matar a tua fé. Entre em um lugar de gratidão, porque esse lugar vai aumentar a sua fé. Depois Ele faz outra coisa que a gente gosta de fazer. Ele está reclamando, está reclamando. E aí depois Ele fala, por acaso, não são Abana e Farfar, rios melhores do que todas as águas de Israel? A gente começa a dar opções para Deus, como se Ele não soubesse o que Ele está fazendo. Deus está falando, vai para a esquerda. E você está falando, Deus, mas a esquerda não é muito legal. É verdade. Você está... Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Gente, não se sinta ofendido. Em nome de Jesus. Calma. E a gente está falando, não, Deus, mas para a direita é melhor, porque vai ser mais rápido. Desde quando Deus precisa que seja rápido, se Ele já tem o tempo perfeito? Não, Deus não precisa subir, não, um monte. Por aqui, por baixo, vai ser melhor. E Deus está falando, sobe no monte. Porque o que você vai ver quando você subir no monte, aí embaixo você não vê. Mas a gente fica dando opções para Deus. Ele dá essas opções para Deus. Eu estou terminando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É porque eu estou meio cansada, porque senão eu ia até meia-noite, que eu estou amando a história de Naamã. Passada essa crise de Naamã, e aí eu quero fazer um adendo para você. Tome cuidado com pessoas que alimentam as suas crises. Tome cuidado. Porque Naamã aqui ele está em crise. Porque é melhor. Porque não foi como eu pensei. Porque não sei o que lá. Poderiam muito bem os servos de Naamã ter virado para ele e falado, é mesmo, não foi desse jeito. Poderia ter sido desse jeito. Já que não foi desse jeito, então não faz. Então nem vai. Mas a atitude dos servos de Naamã é diferente. Abre aí comigo, leia aí comigo, versículo 13. Enquanto eu tomo uma água aqui. Você está tomando água, irmão? Toma em nome de Jesus. (5:13) Então
se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, intimidade. Se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, por acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Tome cuidado com as pessoas que no meio das suas crises vão alimentar elas. Mas existe um outro tipo de pessoa que aparece no meio das nossas crises. E essas pessoas não são pessoas, aqui é uma outra vertente, preste atenção. Não são mais pessoas como a menina, que vem de longe para perto e você precisa celebrar. Porque essas pessoas vão ter direções assertivas para você. Agora são pessoas que já estavam perto. São pessoas que conhecem a intimidade. São pessoas que convivem, que vão trazer uma palavra de motivação para você. Então, celebre quem chega. Mas, por favor, não se sinta ofendido. É hipocrisia a gente celebrar quem chega quando a gente ainda nem aprendeu a dar valor a quem permaneceu. Deus está colocando alguém do seu lado há tanto tempo. Tanto tempo. Pode ser sua família e pode não ser sua família. Pode não ser sua família, mas pode ser a sua família. As vozes que no meio da sua crise vão falar assim: ei, a palavra disse isso, o propósito é esse, o destino é esse. Para de dar desculpa para um Deus que já apontou o destino. Comece a entrar em um lugar chamado obediência. Obediência. Levanta suas mãos. Eu quero profetizar que na sua vida Deus vai começar a te clarear a visão de quem são as pessoas do seu lado, que são motivadores para que você entre em um lugar de obediência e não para que você viva em um lugar de crise. Que são pessoas colocadas por Deus estrategicamente para no meio das tuas dúvidas bater no teu ombro e falar: ei, o que Deus pediu não é difícil demais, só está te incomodando porque te confronta, mas Deus confronta para aprovar você. Então entre nesse lugar de obediência. Jovem, que Deus coloque amigos do seu lado que serão amigos de destino, alianças de destino, amigos de destino. Que quando você estiver murmurando, eles vão sim falar para você: mano, cala a boca, para de murmurar e começa a adorar, porque pode ser que o começo da palavra não é o que você queria. Vai, lava-te 7 vezes, mas o final já está apontado e é tudo aquilo que você precisa. Você será limpo. Aleluia! 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 Os servos motivam na mão a obedecer. Olha, não é difícil demais. Está confrontando, está incomodando, porque vai quebrar algumas coisas dentro de você. Mas é o lugar de obediência. E aí, vamos adiantar. Depois de ouvir essa palavra de motivação de quem permaneceu, de quem ficou perto, apesar das feridas, apesar das dores, apesar dos traumas, apesar das crises, alguém permaneceu. E se você não pensou em ninguém agora, Espírito Santo, esclarece a visão para que eles vejam as pessoas estratégicas que o Senhor colocou de verdade. Algumas pessoas vão começar a ressaltar aos seus olhos, não como solução dos seus problemas, mas como motivadores para o destino que Deus colocou sobre você. Motivadores do processo, porque eles acreditam no teu propósito. Eles acreditam no final e o fim será melhor do que o começo. Naamã tem um start. Fala, não é difícil demais não é só mergulhar, então vamos. A Bíblia fala que ele vai e desce ao Jordão. E entra em um lugar chamado Jordão.
ele entra em um lugar chamado obediência. Ele mergulha uma vez, ele mergulha 2, 3, e aí é um pensamento pessoal meu. Eu não acredito que ele foi curado da primeira vez, porque do jeito que a gente é, se vai de primeira, a gente nem dá a segunda. Se vai de primeira, a gente olha assim, valeu, Jesus, sou um cordeirinho. A gente nem dá a segunda, quanto menos a terceira, quanto menos a sétima. No lugar da obediência, você vai ser instigado por Deus a persistir. Persistir. Você vai bater uma vez, não vai abrir. Você vai mergulhar uma vez, vai estar do mesmo jeito quando levantar. Mas você vai a segunda vez. E quando você for a segunda vez, não vai abrir. Meu Deus, cara, em que desanimador. Calma, 7 é o número da perfeição. Chega lá. Chega lá. Você vai na terceira vez, você vai olhar e falar, Deus, nada está acontecendo, mas eu estou obedecendo. Você vai a quarta vez, você vai achar nada está acontecendo, mas é porque as águas já estão tocando, aonde o olho não está vendo. As águas já estão inundando, aonde sua mão não alcança. Ele já está fazendo desde o primeiro mergulho. Ele já está fazendo desde o segundo mergulho. Ele já está fazendo desde o terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no sétimo, a glória de Deus vai se levantar na obra perfeita que Ele fez. Na obra completa que Ele fez. Oh, aleluia! Ele está mergulhando. E o que cura Naamã não é a palavra do profeta, não é o Jordão. É a posição de obediência diante da palavra que recebeu. Quando ele levanta a 7ª vez, ele está? Você não sabe. 7ª vez, irmão, 7ª. Quando ele levanta a 7ª vez, ele está limpo. Deus não é mentiroso. Se Ele te pedir uma posição de obediência e te prometer um destino no final dessa palavra, obedeça e você vai ver os destinos chegar. Você vai ver a promessa se cumprir. Você vai ver a porta se abrir. Você vai ver sua família ser transformada. Você vai ver seu casamento chegar. Você vai ver. Aleluia. E aí, existem algumas coisas muito lindas nesse final de história. O que isso aí tem a ver com portas abertas, Karen? Calma. Eu falei para você que existiam algumas portas de acesso que estavam abertas para Naamã e elas não funcionaram. E eu falei para você de uma que estava fechada, mas foi dela que veio a mensagem certeira para que ele fosse curado. A Bíblia fala que quando Naamã mergulha, ele volta curado. Ele vai até a presença do profeta. E agora, o acesso que antes da obediência estava fechado, depois da obediência é aberto. O lugar que antes da obediência ele não conheceu, depois da obediência ele chegou lá. A porta que antes da obediência estava fechada, depois da obediência se abre. E deixa eu lançar uma palavra sobre você, igreja. Existem algumas portas que ainda não se abriram porque você ainda não obedeceu. Existem alguns acessos que estão prontos para você, que estão prontos para te receber. Tudo que você tem que fazer é dar o próximo passo. E esse próximo passo se chama obediência. Oh, glória. Nós estamos entrando em um tempo de portas abertas no Brasil. Eu creio nisso. Portas abertas aqui na terra e portas abertas do céu para a terra. Mas nós precisamos entrar em um lugar de obediência como povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, clamar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. E aí ele vai fazer a coisa que nós mais desejamos: sararei a sua terra. Aleluia! Eu não sei você, mas eu quero correr para o lugar de obediência hoje, agora, e não deixar para amanhã aquilo que Ele me pede para fazer hoje. Se Deus quiser contar com você para ser os olhos que choram por causa de uma geração, entre nesse lugar de obediência, e os seus olhos chorando serão as lágrimas que vão regar o solo e a transformação dessa geração. Deus quer transformar a tua casa. Mas pensa, e se para isso acontecer Ele só estiver esperando você se posicionar, você obedecer, você descer, você se desarmar, você tirar a armadura que camufla as tuas feridas, você tirar isso que está fazendo os outros verem uma coisa que não é verdade, e mergulhar, Só que Deus, Ele faz as coisas por completo, sim ou não? Sim. Olhe comigo no versículo 15. A porta de acesso está aberta. Aquilo que antes estava fechado, agora está aberto. E você precisa amar, obedecer mais do que você gosta de ter razão, querido. Quando Deus fala, não é para ver uma queda de braço sobre você ter razão e sobre Ele ter razão. É sobre você subjugar o seu orgulho em querer ter razão, a vontade dEle que sempre vai te levar a um lugar de plenitude. Versículo 15. Eu falei para você que Deus é um Deus que faz as coisas por completo, sim ou não? Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele. Não tem uma porta fechada aqui. Ele está diante. Ele está encontrando. E disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Karen, como assim? Deus não já curou? Deus curou o exterior. Mas eu quero te falar que Deus curou também o interior, o coração de Naamã. Porque Naamã, ele vem de onde? Da Síria, sim ou não? Sim. O contexto cultural da Síria era um contexto idólatra. Se prostrava-se para adorar deuses que tinham olhos, mas não viam, que tinham boca, mas não falavam, que tinham mãos, mas não tocavam, ouvidos, mas não ouviam, pés, mas nunca chegavam. Um contexto idólatra, onde sacrifícios humanos também eram feitos para agradar deuses, para uma colheita próspera. O coração de Naamã nasceu nesse lugar. É por isso que eu falo para você, as águas do Jordão não tocaram só o exterior de Naamã. As águas do Jordão tocaram o interior e arrancaram ele de um lugar de coração idólatra a um lugar de coração adorador. Aqui está a plenitude do Evangelho. Alguém que antes não via, agora vê que só há um único Deus digno de ser adorado. Ele te viu quando você estava ferido. Ele te viu quando você murmurou. E Ele está te esperando no lugar de obediência. Foi Ele que te criou. E Deus, Ele é expert em criar. A palavra traz a existência. Mas Deus, Ele também é expert em transformação.
transformação. Fica de pé comigo. A obediência, querido, é a chave mais poderosa que você pode carregar na sua vida com Deus. Pare de dar desculpas a um Deus que está te dando destino e comece a entrar em posição. Eu sei que a gente não precisa de muitos gritos, a gente está em um ambiente de guerra. O diabo está tentando pegar essa semente para que você não tenha um terreno onde ela vá brotar. Só que eu quero declarar falência a toda a estratégia do inimigo de arrancar essa semente da sua vida. Em nome de Jesus. Terra boa, Espírito Santo. Terra boa, Espírito Santo. Terra boa. Terra boa para a semente da tua palavra é o que nós queremos ser. Cria em nós um coração obediente à tua vontade. Pés prontos para correr, joelhos prontos para se dobrarem, mãos prontas para serem estendidas, olhos prontos para chorarem diante da tua presença. Nós não vamos mergulhar uma vez e desistir. A gente já está mergulhando de novo, Espírito Santo. A gente vai mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes for preciso, para ver a glória de Deus se manifestar sobre nós.